Olá pessoal, vamos dar então início à nossa sexta aula, cujo tópico é normalização. Desejo bons estudos a todos. Bom pessoal, nós tivemos então a nossa unidade 2, em que vimos os tipos de banco de dados, formas de modelagem relacional, que são aspectos importantes para essa nova etapa. A normalização, então, ela foi introduzida por Code em 1970 e ela nos ajuda a corrigir problemas de anomalias graves, problemas de integridade e organização do nosso banco de dados, que poderiam afetar a qualidade e armazenamento dos nossos dados. Lembrando que nós temos na normalização 5 formas além da Boyce Code. Mas quais problemas graves que podem acontecer? Bom, a gente pode ter repetição desnecessária dos dados, armazenamento com redundância, dependências que são parciais, que não são necessárias, perdas de informação, são problemas graves que deixam o nosso banco inconsistente. Então, a normalização serve para corrigir essas falhas. Bom, então começamos com a dependência funcional, no qual um atributo está relacionado ao outro. Digamos que a gente tem o atributo A e tem o atributo B e dizemos que B é dependente de A. Como é que funciona isso? Bom, se a gente tem uma tabela, por exemplo, clientes, e aí a gente tem o código do cliente e a gente precisa do código do cliente para saber o nome do cliente. Então a gente pode dizer que nome é dependente de código. Bom, na dependência funcional parcial, nós temos atributos que não são diretamente dependentes da nossa chave primária. Então, quando isso acontece, a gente diz que tem uma dependência funcional parcial. A gente tem um atributo que não está diretamente ligado à nossa chave primária da tabela. Já na funcional transitiva, a gente tem atributos que não estão dependentes da nossa chave primária. Por exemplo, eu tenho nome da turma e código da turma que não é dependente do código do aluno, por exemplo. Já na dependência funcional multivalorada, é quando a gente tem um atributo A e esses atributos B e C que estão associados são independentes. Então, peguem um exemplo ali, filmes com atores e produtores para cada filme. Atores e produtores são independentes, eles não são dependentes entre eles. Vistos os conceitos básicos iniciais, nós vamos adentrar então nas formas normais. Na primeira forma normal, o conceito básico é que a gente não pode ter grupos repetidos nem atributos com mais de um valor. Exemplos clássicos são endereço, telefone, em que a gente pode ter vários números de telefone para uma mesma pessoa. Isso não pode ser repetido. Veja um exemplo a seguir. Nós temos uma tabela pessoa, no qual a gente tem o nome, CPF e telefones. Aí imaginem, eu vou criar várias linhas, para, se ela tem 3 telefones, eu vou criar 3 linhas com os nomes, CPF repetido para cada telefone daquela pessoa. Isso não é legal, né? Então a gente faz o quê? A gente separa, cria uma tabela de telefones e liga cada um dos telefones que ela tem ao seu ID e depois só puxa esse telefone para a tabela pessoa para a gente saber quais que são os seus números. Feito isso, a gente passa para a segunda forma, lembrando que a tabela já deve estar na primeira para nós tratarmos a segunda forma. Basicamente, é a nossa dependência parcial. Nós não podemos ter atributos que não dependam exclusivamente, unicamente, da nossa chave primária. Agora, no próximo slide, a gente vai ver o exemplo. Vamos ver o exemplo, então. Nós temos uma tabela professor no qual temos o seu código e o nome. E aí a gente tem disciplina e descrição da disciplina. Vocês acham que está legal assim? Não, né? A gente precisa separar a disciplina porque ela não é dependente do professor. Então a gente cria uma nova tabela com seu código e descrição e linka esse código da disciplina ao professor. Aí a gente sabe qual disciplina o professor ministra na faculdade. Bom, a gente então entra na terceira forma, lembrando que as nossas tabelas já devem estar na segunda. Nesse caso específico, a gente tem que ter que o atributo ele é funcionalmente dependente da nossa chave primária e que para cada valor da nossa chave primária, do nosso valor de A, precisa existir B. Se não for o caso, a gente precisa criar uma nova tabela. Veja um exemplo a seguir. Nós temos o código do funcionário e o nome do funcionário na tabela funcionário. E dentro dela nós temos cargo e descrição do cargo. Vejam que a descrição do cargo não depende do funcionário, ele depende exclusivamente do código do cargo. Então, o que a gente faz? A gente tem que criar uma nova tabela, fazendo o cargo, a descrição dele e o seu código, e linkando o código desse cargo ao funcionário. Bom, temos nossas tabelas, então, nas 3 formas normais, sendo que os atributos não têm multivalores, os atributos não chave dependem da nossa chave primária e não têm transitividade em relação à chave primária.
Bom, nós temos a forma normal do Boy's Code, que ela é muito próxima à terceira forma, lembrando que não é necessário para atingir a quarta forma. Basicamente, ela consiste em que os atributos são dependentes da nossa chave primária e nada mais do que isso. Então a gente tem que ter um cuidado especial, geralmente a gente faz junto a terceira forma e a Boy's Code. Bom, veja na tabela ensino. Nós temos que, para cada disciplina, o estudante recebe apenas aula de um professor, o professor ensina somente uma disciplina, e essa disciplina ela pode ser ministrada, né, por diferentes professores. Vejam que, se a gente colocar estudante e disciplina com seus respectivos códigos, a gente vai ter uma relação na terceira forma normal. Já se a gente colocar estudante e professor como códigos, a relação vai estar na primeira, porque a gente vai ter a repetição da disciplina várias vezes. E em ambos os casos a gente não vai estar com a forma da Boy's Code, visto que professor não é uma chave candidata, não é uma chave candidata a ser primária. Vejam então que a gente precisa tratar as dependências funcionais eliminando as colunas desnecessárias para não dar repetição dos dados. Com isso a gente separou em duas colunas, uma com estudante e professor e outra com professor e disciplina para fazer a normalização. Entramos então na quarta forma, em que as nossas tabelas têm que estar na terceira. Não é necessário a Boy's Code, mas a gente geralmente faz junto com a terceira. E a gente trata anomalias em diferentes colunas de chave primária, sendo aplicado somente com chaves primárias compostas por 3 colunas ou mais. Bom, veja um exemplo a seguir. Se a gente tivesse a tabela daquela forma ali, paciente, plano de saúde, exame, nós temos várias repetições do nome Felipe, várias repetições do nosso plano de saúde, várias repetições do nosso tipo de exame. Isso não é bem visto. Então, como é que a gente faz? A gente faz a normalização para a quarta forma, em que a gente faz a divisão com paciente e exame, então vai ter respectivos exames feitos pelo paciente, e o paciente com seus planos de saúde, divididos em duas tabelas. Por fim, entramos na quinta forma, em que ela é um pouco mais rara, e a gente tem que fazer uma decomposição em várias relações, sendo que a reconstrução não vai ser possível, tendo uma dependência de junção. Então, quando isso acontecer, a gente diz que estamos na quinta forma normal. Bom, conforme o exemplo a seguir, a gente vê que no primeiro caso a gente tem 3 atributos em que a gente consegue fazer essa reconstrução. Já no segundo caso, nós temos 3 tabelas separadas em que a reconstrução relacional não se torna possível, por isso ela está na quinta forma normal. Bom, finalizamos então essa sexta aula, em que vimos todas as etapas da normalização. Isso nos dá mais consistência e integridade ao nosso banco de dados. Tem um material complementar no Moodle, com um vídeo tutorial, que é esse aqui, e um artigo complementar. Também temos a terceira atividade avaliativa nessa aula. Bom, então na nossa próxima aula a gente inicia a unidade 4, que é a linguagem de consulta, SQL e álgebra relacional. Vamos começar por álgebra relacional para entender os conceitos básicos e dar a base necessária para trabalhar com SQL.